Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, com bastante saúde. E vamos lá iniciar mais uma aula de geografia, né? Mais uma semana. Então, nós vamos iniciar na página 28, certo? Hoje nós vamos terminar o positivo e na próxima semana vocês farão uma avaliação do conteúdo dado aqui no volume 2. Então, vocês vão estudar todo o conteúdo para avaliação, tá? Se quiser rever as aulas do canal também, pode rever as explicações, estudar, certo? E toda dúvida que vocês tiverem, vocês vão me chamar no privado, tá? Tô aqui à disposição, certo? Vocês vão me chamar, pode perguntar. Ah, dona Roberta, não entendi isso e isso. Ah, não sei, não entendi bem o que é prestação de serviço, não entendi bem o que é pecuária, não entendi bem o que é industrialização, a indústria. Então, me chama no privado, tá certo? Que aí a dona Roberta esclarece as dúvidas de vocês, tá? Nós vamos iniciar aí trabalho humano e mudanças das paisagens. Aqui vocês já podem completar esse cantinho aí. O ser humano transforma as paisagens dos lugares por meio da tecnologia e do trabalho. Então, utilizando a tecnologia, o que é tecnologia? É o conjunto de técnicas desenvolvidas pelo ser humano que são aprimoradas buscando facilitar, né? Hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada na questão digital, de computadores, celulares, né? Mas também, quando se aprimora uma forma de se explorar, de trabalhar alguma coisa, né? Isso mais lá antigamente também é considerado tecnologia, certo? Lá na Idade Média, por exemplo, o aprimoramento do arado, que é aquele instrumento de furar buracos na terra, né, de sulcar a terra para deixar a terra mais macia, né, revolver a terra para poder plantar. Quando se introduz o arado feito de material a partir de ferro, né, a partir de metal, que antes era de madeira, então esse material é mais durável, né? Dá para você utilizar mais tempo, né? Ele tem uma durabilidade bem maior e isso é considerado também uma tecnologia, certo? Todas as formas de aprimorar que busca melhorar o trabalho do ser humano, que vai modificar e adaptar as condições, né, as necessidades do ser humano é considerado tecnologia, certo? Então, tudo que a gente necessita, né, tudo que a gente precisa, a gente vai fazer diversas modificações, como eu disse anteriormente, e adaptar ao que seja mais fácil, né, ao que seja melhor para nós. Então, para as nossas atividades econômicas, para poder realizar essas atividades econômicas, a gente modifica o meio ambiente, tanto na área urbana quanto na área rural, certo? Então, é modificado. A gente sabe que na área rural tem uma presença maior de elementos naturais, né? Porém, não se esqueçam que plantações, pastagens, elas são modificadas, as pastagens naturais, né, que são pastagens que estão ali naturalmente, aí é elemento natural. Agora, uma boa parte das pastagens que existem no Brasil são frutos de modificação, ou seja, o ser humano foi lá, derrubou uma grande área de floresta que existia e semeou aquela pastagem, ou seja, ele plantou. Então, é fruto de modificação, é cultural. O ser humano é que plantou,
apesar de ser planta, de crescer, mas foi o ser humano que plantou, assim como todo tipo de cultura, daí o nome cultura, né? Cultura do arroz, do feijão, do café. Por quê? Porque foi o ser humano que plantou. Ele tirou uma parte lá que existia de floresta e plantou lá o que ele necessitava, certo? Os seus alimentos. Então, apesar de ser planta, de crescer, quando é o ser humano que planta, ele teve que retirar uma parte lá que já existia, que é natural. Então, o que está lá, que cresce sem a ajuda do ser humano, é natural, certo? Ela utiliza a natureza, né? Se utiliza do vento, da polinização dos animais, né? Para as plantas se espalharem, crescerem. Só que quando é o ser humano que planta, já é cultural, certo? Então, na área rural a gente vê uma presença maior de elementos naturais, sim, porém também houve modificação no sentido de abrir estradas, né, para chegar num determinado lugar, construir, tem menos construções na área rural, sim, bem menos, porém existe essa modificação. As plantações, como eu disse, tudo é fruto aí da modificação feita pelo ser humano, tá? Agora, na área urbana, na cidade, as modificações são maiores, né? A gente percebe mais o trabalho humano, né? Então, a gente vê aí a construção de casas, de bairros, ruas, né? Ruas pavimentadas, praças, pontes, parques, avenidas, a modificação dos cursos de rios, né, que acontece aí através da retificação, da canalização desses rios, para poder melhorar a dinâmica da cidade, o que depois pode causar enchente, né, um transbordamento aí além do normal na época das cheias, certo? Já que não tem espaço aí, porque essa modificação ela acaba retirando aí não é que retira, né? Retira espaço do solo, porque você coloca o concreto ali no lugar, né? Através o cimento, né? Concreto, asfalto também, e acaba ali tirando a parte de solo que absorveria a água de chuva. Então, essa chuva ela vai correr até um lugar mais próximo, os bueiros que vão levar até os cursos d'água, e esses cursos d'água, por receber aquela grande quantidade de água, acaba transbordando. Porque naturalmente o que acontece? A chuva ela é absorvida uma parte pelo solo, né? E outra parte pelos próprios rios, cursos d'água. Porém, a ausência de solo porque eles colocou asfalto em cima da terra, né? Colocou um concreto, passeio. E aí esse material ele é impermeável, ele não passa, né? É como se eu pegasse uma esponja, colocasse em cima da mesa e aí eu jogaria a água em cima da esponja. Aquela esponja ela ia absorver a água, certo? É o que o solo faz. Agora, se eu jogo direto em cima da mesa, a água empoça na mesa, porque a mesa é impermeável, ela não deixa passar a água, tá? Só para vocês entenderem, certo? O que acontece? Então, aqui nós temos alguns exemplos de modificação pelo trabalho humano, né? Uma obra aí em São José dos Campos, então está sendo construída, ali vai modificar a paisagem, né? O que era um terreno ali sem construção nenhuma, passa a ter uma grande construção. Uma usina hidrelétrica também modifica bastante o meio ambiente, até tem que muitas vezes desalojar pessoas, porque ocorre a inundação da área, né? Porque vai represar parte de um rio para poder gerar a energia elétrica, certo? Essa água da represa ela vai movimentar as turbinas
que vão gerar a energia elétrica. A maior parte da energia elétrica do nosso país é proveniente das usinas hidrelétricas, certo? Que utiliza a água aí para gerar energia elétrica, tá? Vocês vão fazer aí o lápis na mão, na página 28, eu vou fazer com vocês, certo? Vou aproximar um pouquinho mais. Complete o quadro com informações do texto da página 28. Então, aqui, exemplos de como o ser humano pode modificar as paisagens. Na cidade, como que pode ser feita essa modificação das paisagens? Primeiro, planejando novos bairros, né? Que está acontecendo aqui em Cássia, né? A criação de alguns bairros, quando vocês forem andar de carro, lá perto do biodiesel, lá onde era a indústria de biodiesel, atrás tem um bairro novo que está sendo construído, né? Tem já a infraestrutura, algumas casas já estão sendo feitas, certo? Então é um novo bairro, ali era tudo área rural, então aquela área foi urbanizada para construir um novo bairro, certo? A partir desse planejamento de novos bairros, ocorre a construção de casas, comércio, indústrias, pontes, praças, parques também, certo? A demolição para construir uma outra no lugar também, tá? E a ampliação de ruas e avenidas também é uma modificação aí, um exemplo de como pode se modificar. Na nossa cidade está tendo uma reestruturação do trânsito, como vocês podem perceber, aqui perto da minha casa, na rodoviária, está sendo feita ali toda uma reestruturação, né? Então, já está praticamente pronto, né? Eles estão finalizando, mas mudou tudo, né? Aí fez uns bicos no passeio, para as pessoas verem que ali agora é contramão, tal. Isso tudo visando melhorar o trânsito, né? Coloca uma parte contramão, tem que dar uma volta maior para ver se tira os nós onde aconteciam, né? Nó de trânsito que ficava um movimento mais intenso em determinada hora e criava um mini engarrafamento, né? Porque a nossa cidade é menor, não tem a mesma situação de uma cidade maior como Franca, Ribeirão, enfim. E no campo, como podem ser feitas essas modificações? Explorando os recursos naturais, né? Como madeira, por exemplo, certo? Minérios também. Retirando florestas, áreas que eram de florestas, para plantar lavouras, para criar gado, né? No caso aí, fazer as pastagens para o gado ser criado, certo? E também construindo estradas, né? Abrindo estradas e usinas hidrelétricas. Aí mostra também uma modificação que pode ser feita no campo, tá? Questão número 2. Então, aqui nós temos uma fotografia, que é uma área desmatada em Araguaiana, para formação de pastagem. Então, eles desmataram, só é semear para formar um pasto, certo? Lá no Mato Grosso. Então, essa fotografia, ela é da área rural, tá? E o ser humano está transformando essa paisagem para poder criar gado, certo? É para criação de gado, tá bom? Na página 30 é o que vocês estudaram, né? O conteúdo que vocês estudaram, certo? Eu vou virar aqui, mas eu vou continuar um pouquinho de cabeça para baixo aí para vocês. Aqui vocês podem até utilizar para poder fazer aí a revisão de vocês, né? Então, tudo que foi estudado, as atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos são chamadas de atividades econômicas. Então, essas atividades do campo, né? No campo aí, vocês podem completar, através da agricultura. A agricultura familiar, ela é a policultura, principalmente, né? Que a cultura planta-se várias coisas, né? Laranja, café, em pequenas quantidades e é mais para o consumo das pessoas ou para o abastecimento do mercado interno, né?
A agricultura comercial já é aquela agricultura desenvolvida em grandes fazendas, em grandes propriedades, para o mercado externo e interno, mas principalmente para o externo, e é monocultura. Então, planta-se apenas um produto, soja, ou milho, ou café, em grande quantidade. E há uma utilização bem grande de recursos tecnológicos, né? A pecuária é outra atividade do campo, ela pode ser intensiva ou extensiva. Na pecuária intensiva, o gado é tratado em local fechado, né, com todos os cuidados, né, com ração e tudo que precisa para ele crescer mais rápido para o abate. E a pecuária extensiva, o gado é tratado em local aberto, então ele demora mais tempo para chegar no ponto de abate e se alimenta do que está disponível ali, pastagens naturais, né, o que tem ali, certo, para eles. O extrativismo, que é outra atividade do campo, ele pode ser vegetal, animal ou mineral. Exemplo de extrativismo vegetal é a coleta de açaí, a coleta de castanhas, certo? Animal, pesca em rios, no mar. E mineral, a extração de minério de ferro, cimento, que é o calcário, né, no caso, ouro e vários outros minérios, tá? As atividades econômicas da cidade, primeiro aí vocês vão completar com indústria, que é a atividade que transforma a matéria-prima em produtos para o nosso consumo, certo? O comércio, que é a atividade de compra e venda de mercadorias. E a prestação de serviços, que é a atividade econômica em que atua a maioria da população da cidade. Pode ser pública ou privada. Eu, por exemplo, sou prestadora de serviço na área da educação, né? Como professora, certo? Virei de volta e trabalho tanto na área pública quanto na área privada, né? Eu dou aula em escola pública e aqui na Fama, que é uma escola particular ou privada, tá certo? Então, nós vamos até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama, tá? Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Beijo para todo mundo. Uma excelente semana.